Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 20 da NET TV a cabo, também para toda a região pela TV aberta no canal 19 e ainda no mundo inteiro pela internet, tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Hoje vamos falar sobre a mobilização dos metalúrgicos que aconteceu durante toda essa semana, e semana que vem eles têm assembleia para discutir o reajuste salarial de 2018. E os bancários terão nova eleição. Essa conversa a gente vai ter daqui a pouco aqui no programa para falar a respeito do fim desse mandato que acontece no mês de junho. Também vamos falar sobre o acordo que foi fechado de salário para os comerciários. Depois de 10 meses de negociação, foi fechado um acordo ontem de reajuste de 4,22%. Também ceramistas farão assembleia no próximo dia 5 para discutir o reajuste salarial. Até agora as discussões, as negociações com a classe patronal têm sido muito difíceis. Tudo isso até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar, então nos faça companhia. Vem com a gente. Jornal do Trabalhador. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembramos que você pode interagir conosco durante a edição desse programa e, claro, durante a semana também. Tem uma programação bem extensa aqui na TV Litoral Sul e você pode interagir mandando um e-mail, fazendo uma ligação, mandando um recado pelo WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer em atender a sua solicitação. Mas, para começar o programa, a gente fala a respeito da situação do Sindicato dos Metalúrgicos. A gente recebe aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Francisco Pedro dos Santos, para saber como é que estão as negociações, as discussões. Chico, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores do canal 19, né, TV Litoral. A gente está aqui mais uma vez para esclarecer os trabalhadores da nossa categoria, para dizer para eles como é que está o dissídio coletivo desse ano. A data base de vocês é o mês de janeiro, Chico? A data base é 1º de janeiro. A inflação é do dia 1º de janeiro de 2017 até dezembro de 2017. A gente está negociando o ano passado, né? E, Chico, essa semana para vocês está bem corridinha ali no sindicato. A gente já viu algumas mobilizações. Quem acompanha alguma informação no nosso portal, na mídia, já percebeu que não foi uma semana assim muito calma, muito tranquila, de pouco serviço, nem um pouco, né? Carol, essa semana a gente está fazendo um trabalho de ir nas empresas, né? Passar um pouco para eles do dissídio coletivo, porque assim, ó, parece que ficou no esquecimento, mas não ficou. É porque quando demora assim, o trabalhador cobra, né? Então a gente, essa semana passada, a gente começou a ir na porta das empresas no horário das 6, na pegada, né? No horário das 7. Então a gente está indo cedo aí conversar com os trabalhadores, passando para eles como é que tá as negociações desse ano. E como é que estão as negociações esse ano, Chico? Vocês percebem que é mais difícil? A gente viu outras categorias com maior dificuldade para fazer esse reajuste, principalmente do fim do ano passado para cá. Como é que está a situação dos metalúrgicos? Assim, Carol, a negociação coletiva nunca foi fácil, né? Para negociar com o sindicato patronal, nunca a gente conseguiu aquilo que a gente almeja, né? Todos os anos a dificuldade é grande. E esse ano, por conta dessa reforma trabalhista que veio aí, eles estão querendo implantar já a reforma trabalhista, que ainda a gente tem muitas dúvidas dessa reforma que foi aprovada, eles querem implantar já esse ano nas convenções coletivas. E a gente do sindicato, nós da direção do sindicato e os trabalhadores, a gente vai resistir, não vai querer tirar os direitos que a gente já conseguiu durante esses anos aí, né? Então, a gente está indo na porta das fábricas, alertando os trabalhadores, porque agora, mais do que nunca, eles têm que estar junto com o seu sindicato. É verdade, Chico. Essa questão da reforma, a gente percebe que muitos sindicatos
todos os sindicatos dos trabalhadores, na verdade, estão passando bastante dificuldades e tentar negociar, porque tem a questão da lei, mas a gente fala de conquistas de muitos anos, né? No caso de vocês, os sindicatos metalúrgicos, quantas coisas vocês conquistaram ao longo de muitos anos, com conversas, com discussões, cedendo um pouco aqui, cobrando um pouco lá, e tudo isso construiu o que vocês têm hoje. E aí uma lei que quer trocar tudo isso preocupa muito, né, Chico? É, assim, a gente vê deputado falando aí que essa reforma não traz prejuízo para o trabalhador, mas está aí. Está aí, nós estamos sofrendo na carne aí o que é que aconteceu com essa reforma. Os empresários, por conta disso, o que é que eles estão fazendo? Além de não querer repassar nem a inflação, estão querendo tirar aqueles direitos que a gente já conquistou ao longo do tempo. E esses direitos que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos foi negociado entre sindicato e patronal e sindicato laboral. Então, assim, ó, algumas coisas, para a gente conseguir algumas cláusulas sociais, a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Então, foi negociado. Nada foi de graça. Então, assim, ó, por conta dessa reforma, aí os empresários vêm numa ofensiva, né, e tentando retirar alguns direitos que a gente já conquistou. E, Chico, falando especificamente da negociação desse ano, o que os metalúrgicos, o que o sindicato que representa essa categoria está solicitando ao sindicato patronal? O que vocês protocolaram de intenções, né? Carol, assim, além da convenção que a gente tem, assim, ó, no período aí a gente teve uma perda aí de 2,07. Inflação muito baixa. E assim, ó, para botar na cabeça do trabalhador que a inflação só deu isso, é complicado. Porque nesse ano aumentou o gás. O gás era 48, passou para 70. Energia, água, o IPTU, que deu uma paulada aí, a gente sabe, né? Então, assim, para botar na cabeça do trabalhador que a inflação deu 2,07, para nós do sindicato é muito difícil. Mas a gente tem que negociar em cima disso. É o índice que foi divulgado. Os institutos que calculam realmente deu 2,07, a inflação de janeiro. E a gente tem que negociar em cima disso. O sindicato patronal até sinalizou no 2,07, né? Mas assim, quer que a gente mude algumas cláusulas na convenção e a gente não quer. A gente discute, até discute. Mas mudar totalmente aquilo que a gente já conquistou, não. A gente senta, discute algumas coisas, pode ser que a gente concorde com algumas coisas, mas o que a gente deixou na última negociação, na mesa, foi 3% e renovar a convenção coletiva que estava em vigor até 31 de dezembro de 2017. E essa renovação significa manter todos os direitos que os trabalhadores tinham antes da reforma, né, Chico? Isso, Carol, é manter todas as cláusulas que a gente tinha na nossa convenção. Claro que tem algumas coisas que eles... Na negociação a gente conversou, a gente disse que está disposto a discutir, né? Então a gente deixou o 3%, né, tem um aumento real aí, deixou 3% e está aguardando o sindicato patronal para a gente fazer uma conversa para tentar sair desse impasse. Como é que até agora as negociações já aconteceram? O Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal já sentaram, conversaram e quem que faz essa negociação? São os próprios representantes ou são os advogados? Como é que é isso, Chico? Não, Carol, os empresários eles gostam muito de terceirização, né? Eles gostam e eles terceirizaram a negociação. O ano passado e esse ano agora tem um advogado, o doutor Sérgio aí, que me parece que ele é gaúcho, veio de Porto Alegre. Isso, o patronal está pagando ele, eu acho, né, para fazer as negociações. E o que é que a gente pede? Né? A gente pede para o patronal, o presidente do sindicato patronal é o Guido Búrigo. Nós temos que sentar com o Guido Búrigo para conversar. Ele conhece a realidade nossa aqui. Esse doutor Sérgio não conhece a realidade da nossa, da metalúrgica da região. Então, assim, a gente quer e até pede para o sindicato patronal que eles venham na mesa e discutam com a gente. Porque esse ano, de novo, eles vêm com o doutor Sérgio vem negociar e nas negociações que a gente tem com ele, as coisas não avançam. E, Chico, vocês têm a Assembleia já marcada semana que vem, né? Nós tiramos encaminhamento, como está muito demorado, né? A gente sabe que 3 meses já é muito tempo, né? Então a gente tirou a data da Assembleia do dia 6, sexta-feira que vem, dia 6, às 19 horas, aqui no Sindicato Metalúrgico.
E nessa conversa, vocês esperam que os trabalhadores também possam colocar suas opiniões, sua sugestão. É um momento de construir todo mundo junto também, né, Chico? Trocar ideia, porque às vezes é diferente o trabalhador que está lá na fábrica, no chão de fábrica, entender como é que é a realidade do sindicato e dessa negociação toda. Apesar de que vocês estão lutando pelos metalúrgicos, a gente sabe que tem algumas particularidades de uma negociação que não é, né, aquela coisa do dia a dia, né, Chico? É assim, Carol, a gente pede para que os trabalhadores no dia 6, eles venham à Assembleia, vão lutar aquela casa ali, para que junto a gente tire um encaminhamento. Se tiver uma proposta que realmente contemple os trabalhadores, tudo bem. Agora, se não tiver, a gente vai ter que encaminhar alguma coisa ali, no dia dessa Assembleia. Então, o que a gente pede é que os trabalhadores venham à Assembleia. Vamos discutir junto com o sindicato. Porque quando a gente está com a casa cheia ali, quando vem bastante gente na Assembleia, é mais fácil a negociação. É verdade, até porque o patrão vê quantas pessoas estavam ali, né, Chico? É, porque o patrão, ele está acostumado, ele diz que, para nós, que não é o trabalhador não quer aumento, quem quer aumento é o sindicato. Mas eles não estão do nosso lado, né, porque lá na empresa, o trabalhador, claro que não vai cobrar do empresário, vai cobrar do sindicato. Como é que está o aumento, como é que está isso, como é que está aquilo. E quando a gente fala que a inflação deu 2,07, claro que eles vêm e criticam. Eles dizem para nós até assim, o que é que adianta negociar 2,07? Isso aí, claro, não precisava nós ter 2, 3, até tentar fazer um pé de greve para conseguir esse 2,07. 2,07 era o mínimo, né? Mas, infelizmente, para conseguir isso, a gente tem que lutar muito. E o trabalhador tem que entender, se o sindicato não tiver firme nessa, o patrão nunca tem nada para dar para o trabalhador. Ele chama o trabalhador de colaborador, mas o colaborador colabora o ano inteiro, chega no final do ano essa inflação, que a gente veja que é uma inflação que para nós parece ser maquiada, né? Porque é muito baixa a inflação, mas mesmo assim é difícil da gente conseguir esse índice. É verdade. E Chico, o sindicato hoje representa quantos trabalhadores, de quantas cidades aqui da nossa região? O Sindimetal, Carol, assim, nós representamos, temos 29 municípios, que vai de Passo de Torres até Braço do Norte. Aí a gente negocia com o Sindimetal aqui de Criciúma, né? O Sindimetal tem a reparação de veículos, essas oficinas aí, que a gente não teve nenhum contato ainda com eles. Porque é sempre assim. Primeiro a gente negocia Criciúma e depois as outras vêm junto. E também tem o CIMEC do Caravaggio. O CIMEC do Caravaggio também está sendo representado por Dr. Sérgio, que é, como eu te falei, esse advogado que veio lá do Rio Grande do Sul, para negociar, fazer a parte do patronal. Mas aí o CIMEC, ele faz a mesma proposta, a mesma negociação que o sindicato aqui, o Sindimetal? Porque ano, sempre foi diferente, que eu me lembre, isso, né, Chico? Isso, lá nós temos uma diferença do piso. O piso da categoria lá é um pouco mais baixo, a gente sempre tenta tirar, né? Mas assim, e a gente não consegue, né? Não conseguiu até agora, né? Um sonho da gente, porque assim, o Caravaggio, o trabalhador do Caravaggio não é diferente de Criciúma. Ele também compra no mercado onde Criciúma compra, então não tem que ter essa diferença. E a gente sempre lutou sobre isso. E esse ano, segundo o advogado, o Dr. Sérgio, também está negociando, representando o CIMEC do Caravaggio. Entendi. Situações novas, né, que essa legislação, essa mudança trouxe de novidade. Há bastante tempo eu imagino que você participa, acompanha todas essas negociações e talvez essa está sendo a mais difícil, né, Chico? Eu não sei que avaliação que vocês fazem, mas ontem a gente acompanhou o sindicato dos comerciários fazendo o reajuste, a discussão, e o presidente falava que foi, de toda a história, a mais difícil de fechar, a de 2017 para cá. Carol, puxando lá atrás, a gente viu os químicos, a dificuldade que teve, né, para negociar, né? Aí tem agora o metalúrgico, tem o ceramista, e todos os sindicatos que estão negociando agora estão com dificuldade para negociar por conta dessa reforma trabalhista, que dizem que vinha para melhorar a situação do trabalhador. E a gente sabe que por conta dessa reforma trabalhista, todos os sindicatos estão tendo dificuldade de negociar. Eu tive uma reunião em Joinville com o pessoal da nossa federação, né, que é dos metalúrgicos, né? Então no estado inteiro. No estado inteiro, os empresários estão na ofensiva para, como diz assim, cobrando para enfraquecer o sindicato. Os empresários estão nessa ofensiva para enfraquecer, porque assim, ó, não é papel
do sindicato patronal intervir na associação. Os trabalhadores, quem associa é o sindicato. E eles estão fazendo isso, intervindo. Então, olha só, Carol, é difícil, a gente vai lá, associa o trabalhador, né? Aí agora as empresas estão fazendo o quê? Estão fazendo abaixo assinado, dizendo para o trabalhador se quer ser sócio ou não. É claro que se o patrão passar uma lista lá, ninguém vai querer se associar. Isso faz parte do ser humano. Todo mundo cobra, mas ninguém quer pagar nada, né? Se a gente não precisasse pagar IPTU ou IPVA de carro, o cara ia pagar? Não pagava, né? A gente paga porque o imposto é obrigatório, né? Porque senão ninguém paga nada. É verdade, até porque pode se sentir esse trabalhador um pouco acuado, um pouco coagido com relação a quem está entregando essa folha também, né, Chico? Isso. Quando o pessoal do RH passa essa folha na fábrica para o trabalhador, é claro que o trabalhador se sente coagido e assina. É normal, né? Porque se ele disser que não vai assinar, que quer o sindicato, ele já vai se sentir pressionado. Então, ele é obrigado a assinar, embora não querendo. Eu recebo ligação de empresas aí, de funcionário, falando para mim, Chico, o que é que estão fazendo? Aí as pessoas dizem, mas se nós não assinar, eles chegam com a folha e dizem, não, você tem que assinar. Assinam aqui que nós não queremos que vocês sejam sócios do sindicato. Eu acho que a associação, eles não deviam se meter. Deixa que quem faz a associação é o sindicato. Quem cuida do associado é o sindicato. E assim, eu falo para eles que assim, não era para nós do sindicato ter o assistencialismo, mas a gente tem. E queira ou não queira, com esse assistencialismo que a gente tem ali, de uma forma a gente está ajudando o patronal. Porque nós temos várias empresas pequenas aí, que eles não têm médico, não têm dentista, não tem. E assim, na nossa categoria, nós temos muitas metalúrgicas aí que o trabalhador cai um cavaco no olho, cai um cisco no olho, vem no sindicato, a gente dá o oftalmologista, o associado, gratuito. Entendeu? E de uma forma ou outra, nós temos ajudando o associado e o empregado da empresa. Claro. Então, assim, eu não sei por quê que eles querem acabar com isso. Nós estamos fazendo o nosso papel de sindicalista e ajudando as empresas. Porque, assim, né, nessa questão do assistencialismo, nós temos ali médico, temos dentista para os associados, e o associado não paga nada, só a mensalidade. E a nossa mensalidade é a mensalidade mais baixa de todo o sindicato aqui. A nossa mensalidade é 1% do salário. Nós temos uma média de 1.600, cada trabalhador paga R$16 para o sindicato, e ali ele tem direito médico, dentista, oftalmologista, clínico geral, para ele e para a família. É muito acessível. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa boa, né? É bom para o trabalhador, né? Então, assim, quando ele precisa, ele sabe que tem um sindicato. Por isso que eu digo, ele não tem que entrar nessa do sindicato patronal ele precisa do sindicato. Não só pelo assistencialismo, mas porque o sindicato não está aí só para dar assistencialismo, o sindicato está aí para lutar pelos direitos do trabalhador. Direito de saúde, direito de... Até porque, né, Chico, se a gente tivesse uma negociação como a desse ano, sem um sindicato que representasse a categoria, como é que ela ia acontecer, será, né? Eu acho que é bom para quem nos assiste, independente da categoria, tentar fazer esse exercício. Se não tivesse o sindicato, estaria você lá negociando com o patrão, com o seu gerente, com o seu encarregado, ia ser muito mais difícil e aí o trabalhador acaba aceitando com muito mais facilidade aquilo que vem. Claro que a gente tem algumas exceções de trabalhadores, que são pessoas que dizem, não, olha, isso está errado, eu conheço a lei e tal, mas essas pessoas são a exceção, né, Chico? E muitas vezes a gente acaba como trabalhador aceitando aquilo que vem e não questiona. É o que na porta das empresas eu digo para os trabalhadores, né? O dissídio coletivo é janeiro, né? Qual é a empresa que chama o trabalhador para dar um aumento fora da database espontâneo? Não tem. Só aguarda o sindicato negociar no mês de janeiro. Passou janeiro, só o ano que vem. Então, assim, se os empresários quisessem fazer as coisas, não precisava, podiam repassar pelo menos a inflação. Tem empresa que repassa, já repassou 2,07, mas a grande maioria espera para o sindicato negociar. E assim, aí a negociação, eu digo para os trabalhadores, que é uma vez só por ano. Então não custa ele perder uma horinha para vir no sindicato, para estar junto com o sindicato, para negociar o salário dele, que vai ser por ano inteiro. Então, eu peço para eles, vão vir na Assembleia, vamos conversar, vamos discutir, para a gente tentar negociar o quanto mais rápido possível. Porque, como você falou, o comércio levou 11 meses, né? Olha só a dificuldade. Muito tempo. É muito tempo. Os metalúrgicos, é claro que não esperam. A nossa categoria, assim, a gente faz uma assembleia, faz duas.
Na terceira, se não deu, não tem outra coisa, é greve. E a gente sabe que não é momento de fazer isso, né? A gente sabe que temos que negociar, vamos negociar, né? Não é momento de fazer greve, mas a greve é o último instrumento de luta que o sindicato tem, que os trabalhadores têm. Então, a gente pede para que os empresários, semana que vem, a gente está aí disposto a vir negociar. Chamar o Guido Búrico, que é o presidente do sindicato patronal, o Guido Búrico, vem para a mesa, vamos conversar e vamos tentar acertar esse dissídio coletivo desse ano. E Chico, para que o nosso telespectador entenda e até se identifique, quem é o metalúrgico hoje aqui na nossa região? Quem é esse trabalhador? É maioria homem, maioria mulher? Ele está nessa área há muito tempo? É um público mais jovem? Como é que é esse perfil hoje? O Carol, assim, ó, a grande maioria é de pessoas jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Pessoas novas que estão entrando no mercado de trabalho, assim, eles não cobram muito, assim, porque estão entrando agora. Então, assim, nós temos dificuldade, né, por conta disso, né? E essas pessoas mais novas, eles estão despreocupados, eles não estão pensando lá na frente o que é que vai acontecer. Quando eu comecei, o que é que eu pensava? Pensava em um dia se aposentar, né? Agora essas pessoas mais novas não estão nem aí. Eles já nasceram com celular no bolso e com carro. Nós não tinha nada disso. Quando a gente começou, a gente não tinha nenhuma bicicleta. A gente lutou para conquistar. Por isso que eu te falei para você, e falei para os telespectadores. A gente teve, nesses longos tempos, 30 anos, deu uma melhorada no salário do nosso trabalhador. Mas se continuar assim, eu acho que a gente vai voltar de novo a comprar uma bicicleta e andar de bicicleta de novo, porque as coisas estão ficando difíceis. E às vezes é difícil mesmo, né, para o pessoal mais jovem entender o quão essa luta de vocês de tantos anos foi importante. E você falou da bicicleta, eu pensei, aquela frase de antigamente, ou casa ou compra uma bicicleta, é porque se fazia uma coisa ou outra mesmo, né, Chico? Não tinha como fazer as duas. Eu digo assim, as coisas mudaram muito, né? As coisas mudaram muito, assim, eu tenho filho, eu acho que você também tem filho, né? Sabe, né, como é que é, né? Então, assim, hoje eles têm mais facilidade de conseguir as coisas. Mas no nosso tempo era mais difícil, né? Para comprar uma bicicleta, eu me lembro que na Eliane nós fizemos uma festa em 82, a empresa vendeu bicicleta, uma promoção que tinha da Caloi, vendeu bicicleta em 12 pagamentos. Nossa. Então foi uma festa. Eu morava em Siderópolis, né? Tinha bastante gente que morava em Siderópolis, trabalhava na Eliane em Cocal, né? Então nós pegamos uma bicicleta aqui na Eliane 5, aqui no Morro Estevão, e fomos até Siderópolis de bicicleta, era uma festa, uma bicicleta. Agora hoje... O que é uma bicicleta, né? O trabalhador começa hoje no mercado de trabalho e já compra um carro. E a facilidade que tem, né? Então as coisas mudaram, mas eles não estão percebendo que daqui a pouco, se continuar assim, eles vão ter que entregar o carrinho deles, o preço da gasolina está um absurdo, né? Eu não sei por que a gente paga isso. É só imposto, gasolina é só imposto. Hoje a gasolina... O salário aumenta uma vez por ano, a gasolina duas vezes por mês, né? Está aumentando direto, não sei por quê. E assim, e do jeito que está indo, com o salário baixo dos trabalhadores que está aí, daqui a pouco ele não vai conseguir mais tirar o carro da garagem. Vai ser igual como era antes, né? Para sair de carro é uma vezinha por mês, porque não tem como. E eu acho que também outro exercício que a gente pode fazer de percepção, Chico, é a gente pensar se talvez o nosso telespectador ou ele não conhece alguém que tinha um carro que não conseguiu mais pagar do ano passado para cá, que entregou esse carro, né, ou que vendeu aquele carro que tinha e comprou um mais barato, porque além da gasolina cara, o resto tudo está caro e as pessoas não conseguem, né? Às vezes fez esse financiamento e não sei quantas vezes conseguia pagar, perdeu o emprego, não consegue mais. A gente tem uma realidade de desemprego muito grande no Brasil ainda esse ano, né? Carol, assim, curioso, né? Hoje ainda falando com um amigo aí ele disse que comprou uma moto de uma pessoa, né? Comprou por conta de que ela comprou e não pôde pagar. Então ele pegou essa moto para pagar. Então isso já está acontecendo. E vai vir muita coisa aí pela frente. Assim, ó, esse ano está sendo difícil a gente negociar esse nosso dissídio. A gente acredita que o ano que vem não vai ser fácil também, se não mudar Vamos ver como é que vai ficar essa eleição esse ano, né? Se não mudar, eu acho que cada vez pior. E a gente tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar porque cada ano que passa, as dificuldades são maiores. E Chico, a gente falou de desemprego, como é que está o setor dos metalúrgicos aqui da nossa região?
Tem muito desemprego? O setor está se reaquecendo? Carol, assim, tem horas que parece que dá uma melhorada, daqui a pouco parece que... Assim, nós temos uma Librelato que contratou aí um pessoal aí, mas contrato temporário, né? 4 meses, né? Então, deu uma ligeira melhorada, né? Mas daqui a pouco também já dá uma caída. É assim, ó, não tem uma segurança. O mercado não está seguro ainda. Dizer que agora vai, não. Ainda está engatinhando ainda. O negócio, não sei por conta dessa política, e até os empresários estão com medo, talvez com medo de investir, né? Porque está uma insegurança, né? Esse ano a gente não sabe como é que vai ser essa eleição. Por conta disso, o pessoal está dando uma segurada para investir. Verdade. E eu acho que enquanto não tirar esse governo daí, ou não tiver uma eleição, eu acho que o país vai continuar assim, até a próxima eleição, para ter um presidente que os empresários e o povo possa confiar. Chico, para quem está nos assistindo, quem é metalúrgico, eu queria que você repetisse, por favor, o dia e o horário da Assembleia, né, para que ninguém perca, e também onde que esse trabalhador pode encontrar o sindicato. Eu quero me associar, ou eu quero conhecer os benefícios, eu quero trocar uma ideia. Como é que encontra vocês? Carol, assim, ó, o sindicato é aqui no portão do Criciúma. Todo mundo sabe onde é que é o Criciúma Esporte Clube. Nosso sindicato fica aqui na frente, né, do campo do Criciúma. A nossa assembleia é dia 6 às 19 horas na sede do sindicato, né? E eu peço para que dia 6 os trabalhadores estejam no sindicato, aquela casa tem que estar cheia, para a gente estar junto para discutir, conversar e tirar umas ideias de como a gente vai fazer. Espero que até lá o sindicato patronal venha conversar com a gente e a gente espera que tenha uma proposta que seja aprovada. Vamos torcer por isso, né, Chico? A gente torce para isso. Tá certo. Então, agradeço mais uma vez. A gente fica aqui acompanhando toda essa discussão e torcendo para que na próxima semana, quem sabe, a gente já tenha alguma novidade, algo diferente, né, para falar para o trabalhador metalúrgico aqui da nossa região. Francisco Pedro dos Santos, muito obrigada, bom trabalho e boa sorte na negociação. Obrigado, Carol, e obrigado pelo espaço aí que tem dado para a gente do movimento sindical. Tá certo, a porta sempre aberta, Chico. A gente vai encerrando essa primeira parte por aqui, depois a gente fala sobre a situação do Sindicato dos Comerciários, negociação da saúde, que tem data marcada, ceramistas também, e ainda eleição para o Sindicato dos Bancários. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Jornal do Trabalhador. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra comprar Davi. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu tô aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra comprar Davi. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo.
A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador e você nos acompanha no canal 19, na TV aberta para toda a região sul, no canal 20 também da NET TV a cabo e ainda no tvlitoralsul.com. Lembramos que você pode rever as entrevistas de hoje ao longo da nossa programação e também a partir de amanhã no nosso portal da TV Litoral Sul. A gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e Região, Edgar Generoso. Edgar, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os nossos telespectadores. A gente convidou o Edgar aqui por vários motivos, mas um deles é porque tem eleição para o Sindicato dos Bancários. Daqui a pouquinho o pessoal já está se organizando para isso, né, Edgar? Sim, a nossa eleição está marcada para o dia 15 de maio e nós estamos num período aí de registro de chapas, né? E o registro de chapas, que no nosso estatuto é por 30 dias, né? Uhum. Ele se encerra aí ou 4 ou 5 de abril, agora não lembro bem como é que é feito o cálculo, mas são 30 dias. Uhum. Então fecham aí de qualquer modo na semana que vem o registro de chapas do sindicato. E você não será mais candidato à reeleição? Como é que está essa organização da atual diretoria? Então nós temos a chapa dessa direção já foi registrada, né? Nós registramos com 20 nomes e dentre esses 20 nomes eu não estou dentre eles por uma opção pessoal de fechar o meu ciclo dentro dos sindicatos bancários, né? Uhum. Eu estou há 25 anos na diretoria do sindicato, há 20 anos eu atuo como dirigente sindical liberado, ou seja, que tem o ponto liberado pela empresa para trabalhar no sindicato, né? Para prestar o serviço ao sindicato, à categoria, à classe trabalhadora. E desses 20 anos, eu, por 13 anos, fui presidente do sindicato, salteado, de forma, não 13 anos diretos, mas de forma salteada. Certo. E eu entendo, dentro da minha análise de vida, da fase que eu estou, que eu já dei a minha contribuição bastante ao movimento sindical, nesses 20 anos em que estou liberado e nos 13 que estive presidente. E vou tocar outros projetos pessoais, tal, assim, como militante sindical, eu entendo que eu estou fechando um ciclo. E essa questão de militante sindical, né, Edgar, a gente tem uma percepção muito fácil, assim, te olhando e sabendo, o Edgar é do movimento sindical, o Edgar é do Sindicato dos Bancários, nem sempre como presidente, como você falou, mas sempre como um dirigente, uma pessoa de referência dentro do sindicato. O Edgar agora toma outros planos sem sindicato, sem movimento sindical ou não? Tem outras ideias dentro ainda disso tudo que eu tenho certeza que tu acredita, porque vive há muitos anos, né, Edgar? Sim, não é um abandono assim das ideias ou do ideal do sindicalismo, né? Isso faz parte da minha história, da minha construção. Eu tenho dito que eu sou natural de Sombrio, moro em Criciúma desde os 3 anos de idade e dos 5 anos aos 18 anos de idade eu me criei, eu passei a minha infância no caso, aqui no bairro Paraíso, na popular Baixadinha ali, na beira do rio ali, né, correndo descalço na beira daquele rio, andando em cima do Monte de Pirita.
E aquele menino que ali se criou nunca imaginou que chegaria onde chegou. Né? Eu nunca sonhei com isso. Não que eu não estou falando materialmente, estou falando assim em termos de reconhecimento das pessoas, da história, de me tornar uma pessoa conhecida na região, de ser uma pessoa, de ser referência quando se fala em luta de trabalhadores, quando se fala em movimento social, né? Então assim, aquele menino nunca sonhou isso, nunca sonhou que chegaria tão longe, né? Então é algo que eu hoje, nos meus 50 anos, eu olho para o que passei e avalio isso, né? Que eu tenho, e por isso agradeço todo dia a Divina Providência, a Deus, por tudo que eu fiz nessa vida até agora, né? Por tudo que foi muito mais do que eu sonhei. Eu tenho dito isso para meus filhos, eu tenho muito mais do que eu sonhei que teria. Isso é muito bacana, né, Edgar, de olhar para trás, de saber que construir uma história, como tu disse, não é a questão material, mas é a questão de saber mesmo que fez uma marca, que conseguiu deixar algo registrado. E eu acho que isso, para quem está chegando agora, para jovens que são poucos, mas a gente tem ainda bem jovens que se interessam por esse movimento, por essa luta pelo que é do outro, né, por cuidar do que é do outro, acho que é bem bacana essa referência também. A gente precisa de referências assim, né, Edgar? Sim, eu como disse, não é um abandono, né? Eu estou saindo da condição de dirigente sindical do Sindicato dos Bancários, ou seja, de militante sindical, mas ainda me coloco à disposição para um trabalho de assessoria, ou um trabalho de formação sindical, que é uma área que eu gosto muito, que é a formação sindical, para quem não é do meio, talvez não entenda muito assim, seria a educação sindical. O que é, né, porque um líder sindical, ele não se cria somente na prática do dia a dia, ele se cria através do estudo, né? E a formação sindical é uma área que eu atuo dentro da CUT. Inclusive, nós estamos organizando aqui uma segunda escola de formação sindical, que vai funcionar do dia 11 de abril ao dia 8 de agosto, toda quarta-feira à noite no CISEP, para os dirigentes sindicais ligados à CUT, dos sindicatos ligados à CUT, participarem. E eu estou à frente desse projeto. Então, mesmo eu estando fora do sindicato, né, eu vi que o meu mandato termina em junho e a escola termina em agosto, vou estar junto, vou ser um dos que montou o projeto, já em 2015, que conseguiu efetivar uma turma, e agora, então tem os novos que estão entrando, que a gente está, não só nos sindicatos bancários que estão entrando, a gente está convidando para participar, mas novos de outras direções que estão entrando, para aprender um pouco mais sobre esse mundo sindical. Porque outro dia eu ainda estava numa livraria em Criciúma, estava olhando assim, a prateleira que trata de administração de empresas, ela é enorme na livraria. Aí você não tem uma prateleira que trata, por exemplo, de movimento sindical. Muito pouco se escreve, muito pouco se estuda o movimento sindical. Né? Eu estou só comparando isso, né? Muito pouco se teoriza. Então, essa questão da escola, da formação, do que é o sindicato, de onde nasceu, por que ele existe, qual é o papel do dirigente sindical, né? As várias coisas que envolvem uma negociação, a complexidade do mundo sindical, ele é um mundo bem complexo. As pessoas que estão chegando têm uma noção assim, de que ele é muito simples, mas não, ele tem uma série de complexidades, né, de nuances, que pela experiência que eu tenho de 20 anos como liberado, eu acho que eu tenho alguma coisa para passar para esse pessoal que está chegando. Com certeza. E Edgar, falando nesses últimos 20 anos, o que a gente pode analisar de conquistas, de melhorias do Sindicato dos Bancários? Porque eu tenho certeza que tu acompanhou todas as dificuldades, mas também todas as conquistas ao longo desses anos, né? O Sindicato dos Bancários de Criciúma, ele é um sindicato muito importante aqui no sul catarinense. É impossível falar da história do movimento sindical de Criciúma sem falar dos sindicatos bancários. Ele é um sindicato muito importante, politicamente ele é maior do que a própria categoria, nossa categoria, se a gente pegar as categorias dos sindicatos da região, talvez nós sejamos a menor categoria, né, hoje em torno de 800 bancários, mas ele se agiganta politicamente pelo envolvimento que ele tem em várias frentes de luta, né? Então, e daí as conquistas que nós temos enquanto categoria bancária são conquistas que a gente tem em conjunto com a categoria nacionalmente. Então o sindicato, embora um sindicato pequeno,
já participou de mesas de negociação com os bancos, já participou da executiva dos funcionários do Banco do Brasil, da executiva da Caixa, né, da executiva dos funcionários do Santander, do Bradesco, do Itaú. Então ele consegue ter uma influência, um desenvolvimento bastante grande assim. Então nesses 20 anos nós conquistamos muita coisa e com a participação ativa da categoria nas assembleias, nas greves, nós conquistamos nesses 20 anos o Vale Alimentação, os 180 dias para licença maternidade, nós conquistamos nos bancos privados pelo menos um dia de folga por ano, né, aos bancários, né, e tantas outras coisas. A participação no lucro dos resultados foi uma conquista desses 20 anos aí que eu participei do movimento, né. E Edgar, as negociações dos bancários, elas são diferentes de outras categorias, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui com o Chico dos metalúrgicos, a gente falou ainda há pouco a respeito dos comerciários, que são negociações muito locais. E a de vocês não, ela é uma negociação que ela acontece nacionalmente. Como é que se administra isso? Porque é o mesmo índice, é o mesmo pedido, a mesma reivindicação para todo o Brasil, independente do estado, é algo diferente, né? É algo diferente e que o movimento sindical bancário conseguiu conquistar na década de 80, que foi a unificação da categoria bancária. Porque até a década de 80 as negociações com os bancos eram por estado. Aí depois houve um movimento nacional da categoria bancária, das lideranças sindicais, para que unificasse isso. E daí foi se unificando acordos até que se chegou numa convenção coletiva. Né? O próprio sindicato patronal teve que se unificar para isso, para ter uma ideia. Porque existia sindicato dos bancos de Santa Catarina, sindicato dos bancos do Rio Grande do Sul, sindicato dos bancos em São Paulo, sindicato dos bancos... E eles próprios tiveram que se unificar e criar uma entidade que trata especificamente da questão sindical, né, trabalhista, digamos assim, que é a FENABAN, que ele é um apêndice, um departamento da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Dentro da Federação Brasileira de Bancos tem a FENABAN, Federação Nacional das Associações de Bancos, que essas associações que negociavam em cada estado. Então o próprio patronal teve que se unificar para poder construir um acordo único. Situação bem diferente. Assim. E daí é uma coisa bem complexa, porque você imagina que hoje são 470 mil bancários. 470 mil bancários, você tem que entregar uma única pauta para os bancos. E você tem sindicatos de várias nuances. Sindicatos que querem mais, sindicatos que entendem que pedir menos numa coisa, mas pode ser tático, porque daí pode pedir mais na outra coisa. Toda essa fase de negociação, e daí você tem que pegar tudo isso e transformar numa pauta única. É uma engenharia política muito grande. É muito debate, especialmente entre as lideranças sindicais. Mas essa unidade ela é aceita pela categoria, porque quando nós temos um comando nacional de 35 pessoas e o comando decide o seguinte, a assembleia para aprovação da greve dia tal. Todos os sindicatos no país fazem aquela assembleia. Todos os bancários sabem que a greve ela deve começar naquele dia que o comando está indicando. Ah, não, vou começar uma semana depois, uma semana antes. Não, é naquele dia. Então existe já essa cultura dessa unidade dos bancários. Né? Então o movimento, as lideranças sindicais conseguiram passar isso pela categoria, através da categoria, essa capilaridade do valor do comando nacional, da unidade da categoria. Tal. Que mês que os bancários negociam, Edgar? Normalmente era em agosto, mas esse ano nós vamos antecipar. Nós estamos antecipando as nossas conferências estaduais e conferência nacional, porque com a reforma trabalhista tem um fim da ultratividade dos acordos. A ultratividade dos acordos, para que quem está em casa nos entenda, assim, né? Ela antes nós tínhamos a ultratividade do acordo. Enquanto um acordo novo não fosse assinado, o velho continuava valendo. Por um período indeterminado. E agora, com a reforma trabalhista, acabou a ultratividade do acordo. E se um acordo novo não é assinado, não tem o velho. Não tem nada. Só tem a lei, a CLT. Então, para os bancários é muita perda, né,
esse período sem um acordo pode significar muita perda. Então, por isso, nós vamos antecipar todo o nosso calendário de construção da pauta e a nossa intenção é começar a negociar com os bancos ainda no mês de julho. Como que vocês esperam uma negociação desse ano? Todos os cenários de todos os lugares que eu vi apontam que nós teremos uma negociação muito difícil e não é nem pela questão salarial, é porque os bancos foram das principais categorias de empresários, né, das principais categorias de empregadores, a FEBRABAN esteve muito por trás da reforma trabalhista, junto com a Confederação Nacional das Indústrias, junto com a Confederação aí do Comércio, Nacional do Comércio, as 3 grandes confederações. E nós estamos esperando que os bancos venham para destruir ou tirar alguns direitos que nós ainda temos garantido por conta da nossa convenção, que vai até 31 de agosto. Então, nós vamos fazer uma campanha provavelmente de resistência, para não perder o que se tem, para manter aquilo que se tem. Né? Óbvio, vamos trabalhar pelo índice, mas o ponto principal deve ser a nossa convenção coletiva, as cláusulas que nos garantem. E pelo que a gente percebe, você, né, integrante do movimento sindical, deve estar percebendo isso também, Edgar, de que esse ano, ou desde o ano passado para cá, aquilo que mais se quer é manter as cláusulas das últimas convenções. E geralmente, pela aqueles que a gente acompanha aqui, não se está brigando realmente por um ganho real, pela inflação, por um pouco a mais, mas por manter aquilo que já vem de 20, 30, 40 anos em alguns casos, né? Isso, essa é a pauta, foi a pauta do pessoal dos mineiros aqui da região, a pauta dos químicos, é a pauta aí do pessoal do comércio, é a pauta dos ceramistas, né? E vai ser a pauta dos bancários quando nós negociamos começar, manter aquilo que se tem, né? Porque a reforma trabalhista ela facilita muito que o patrão avance, que o patronal avance para cima das cláusulas dos trabalhadores. Então, nós vamos trabalhar uma campanha de resistência. E ainda hoje eu li uma matéria da Folha de São Paulo, que saiu no dia 26 de março, que coloca que a reforma trabalhista ela não contribuiu em nada para a distribuição de renda no país e nem para a melhoria no emprego. Pelo contrário, alguns analistas, e não são nem analistas do campo do movimento sindical, são analistas especialistas ligados a essas empresas de especialização, de assessoria e tal, colocam que a reforma trabalhista diminuiu a renda do trabalhador e, por consequência, diminuiu o nível de compra e, por consequência, está ajudando a manter a crise que o Brasil está e que o PIB não vai crescer tanto quanto o governo esperava, segundo os analistas, porque o poder de compra da população está muito baixo. E alguns colocam que uma das culpas é da reforma trabalhista. Isso nós já colocávamos lá atrás. Eu ia dizer, nada que vocês não tinham antecipado, né? Nada que nós não tínhamos dito, porque o poder de compra do salário é que leva a segurança, que dá segurança para o trabalhador comprar alguma coisa. Né? Se ele ganha menos, ele vai comprar menos. Se ele comprar menos, circula menos dinheiro interno no comércio, na indústria, por aí vai. Isso é uma cadeia. Né? Então, o crescimento econômico não existe daí, ou ele fica muito mais difícil. E muito se falava que com a reforma, com essa possibilidade de trabalhadores temporários, a gente ia ter muitos dos desempregados sendo contratados. O Chico, mais cedo, falou que uma das empresas contratou 30, 40 temporários, mas é um setor específico, porque o que eu percebo muito é que pessoas que trabalhavam, né, com um determinado acordo, um determinado registro, hoje elas trabalham, em vez de 8 horas, trabalham 6, em vez de 6, trabalham 4, e isso realmente só faz diminuir o poder de compra de uma pessoa que antes tinha mais e agora ela fica ali, porque é melhor aquilo do que ficar desempregado de vez. Sim, o desemprego é uma questão muito triste, né? Ela afeta a economia da família, afeta o planejamento pessoal, o planejamento da família e afeta psicologicamente a pessoa. Né? Alguém que não consegue emprego é alguém que fica muito perto da depressão, do desespero, se esse desemprego se alonga,
especialmente quem tem família, que tem filho para cuidar, tal, né? Então é um período muito sombrio assim para a pessoa. E por isso que as pessoas, se elas fazem qualquer coisa no sentido de aceitar um acordo, né? Seja formal, seja informal, mas ela tem que manter a sua subsistência, a sua família, né? Então é melhor do que nada, realmente. Mas é uma realidade muito triste a questão do desemprego. É verdade. Edgar, para quem nos assiste, independente da categoria que é, a gente prevê um ano de negociações difíceis, de discussão ainda, né, de reforma da Previdência, reforma, algumas questões políticas ainda, de eleição. Para quem nos acompanha, às vezes pensa assim, eu acho que não estou acompanhando bem os assuntos como eu deveria me importar mais, deveria me interessar mais. Realmente, quem é trabalhador e percebe que precisa se integrar mais a essa discussão do nosso dia a dia. O que tu sugeres para essa pessoa que está nos ouvindo e quer, né, saber um pouquinho mais, se sentir menos alienada, digamos assim, com relação a tudo aquilo que você e tantos outros nos falam nas quartas-feiras aqui? Então, primeiro, dizer que não acredite em nada, em tudo que se diz por aí, né? Porque nós estamos num momento de muita disputa. E uma disputa muito acirrada entre um projeto de país que inclui os trabalhadores e um outro projeto de país que exclui os trabalhadores. Esse projeto que o governo Temer está colocando, por exemplo, ele é um projeto que ele não inclui a classe trabalhadora. Se nós pegarmos assim, todos os projetos que o Temer fez até agora, em todos eles, ou quase todos eles, ele mexeu em coisas que têm a ver com o trabalhador. Ele mexeu no orçamento da saúde, ele mexeu no orçamento da educação, mexeu no orçamento da segurança pública, todas as coisas que afetam diretamente a população mais necessitada e mais pobre, que é a população trabalhadora. Ele mexeu na legislação trabalhista e afetou os trabalhadores. Quis mexer na reforma da Previdência, ainda não conseguiu, esperamos que não consiga. Então, até passar as eleições, esse governo não vai colocar em votação a reforma da Previdência. Então, assim, tudo que eu vi de noticiário, coloque, né, entre parênteses, pense a respeito e pesquise outras fontes. Né? Não se deixe levar pela opinião, especialmente da grande mídia, porque esses analistas políticos e econômicos, a maioria deles são pagos pelos bancos. Os bancos patrocinam os telejornais, os bancos patrocinam os grandes jornais, e essas pessoas estão ali falando aquilo que os bancos querem que eles falem. Né? Porque a gente vê os patrocínios do Bradesco, do Santander, do Itaú, e um monte de coisa por aí, e como já disse alguém, né, quem paga a banda escolhe a música, escolhe o que os caras vão falar. Então essas pessoas estão defendendo em unhas e dentes um projeto que não é um projeto que inclui o povo brasileiro. Incluir o povo brasileiro é pensar em geração de emprego, em geração de renda, pensar em aumentar o orçamento da saúde, pensar em aumentar o orçamento da educação, pensar em aumentar o orçamento de segurança pública, especialmente as três coisas, e também o da habitação, que é a quarta questão que afeta bastante o povo brasileiro. Então, nós sempre defendemos isso, sempre. O movimento sindical, embora não seja governo, mas ele sempre teve aqui da região na luta contra fechamento de hospital, pelo atendimento 100% SUS lá no Hospital Santa Catarina, pelo não reajuste da passagem de ônibus. Nós tivemos à frente de lutas, outras lutas de um modo geral, né, contra o racismo, contra a homofobia. O movimento sindical se envolve em uma série de coisas que afetam a população. É verdade. Edgar, quero te agradecer pela participação aqui hoje, mas por todos os outros dias também. Espero que a gente possa recebê-lo aqui outras vezes. E, né, parabéns por todos esses anos à frente do sindicato, nem sempre como presidente, mas sempre à frente. E a gente deseja muito sucesso na tua nova caminhada, que tu consiga conquistar mais coisas ainda que deseje. Muito bom, eu agradeço o espaço, né, e fechando esse ciclo como militante sindical, como dirigente sindical, mas não é um fechamento é uma abertura de consciência, não um fechamento. Né? Eu agradeço
o apoio aí que sempre me deram aqui nesse programa e o apoio também a todos aqueles que nos assistem, né? Que participaram com a gente todos os eventos que a gente esteve. Legal, muito obrigada e parabéns. Esse é Edgar Generoso, presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma. Para a gente encerrar, 2 informações rapidinhas. Conciliação da Saúde com o Ministério Público do Trabalho vai acontecer no próximo dia 5. A expectativa é bastante grande em ambos os lados, é porque a discussão do reajuste começou no mês de setembro do ano passado e, sem acordo, eles organizaram uma greve, o sindicato patronal conseguiu na justiça o impedimento dessa greve e aí a situação se agravou, até que por meio de um acordo o reajuste passou a ser mediado na justiça. O pedido do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindsaúde, é a garantia da manutenção dos direitos conquistados nas cláusulas sociais há quase 10 anos, repasse do INPC do período de 2,5%, 2% de aumento real e vale alimentação ampliado de 100 para 170 reais. São cerca de 4 mil trabalhadores em 15 hospitais de Criciúma e região e a mediação acontece no próximo dia 5. Outra informação, o Sindicato dos Comerciários finalmente fechou um acordo de reajuste salarial. Essa discussão vem se arrastando desde maio do ano passado e agora os comerciários receberão 4,22% de reajuste e o piso salarial passa de R$ 1.215 para R$ 1.270. Esse valor do retroativo, aquilo que os trabalhadores já deviam ter recebido de diferença e não receberam, ele precisa vir depositado na conta do mês de abril. Então, no salário do mês de abril, que você vai receber comerciário no mês de maio, ele tem que estar de forma integral. A Assembleia ontem aprovou por unanimidade esse reajuste. A gente vai encerrando mais uma edição do Jornal do Trabalhador nesta quarta-feira. Obrigada a você pela companhia. Fique agora com a nossa programação. Tenha uma boa noite, boa semana e até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.